Bem-vindos aos Incendiários, um podcast que desenterra qualquer incêndio mental de nossas cabeças. Hoje estou aqui com Henk Ferreiro, socorrista nas horas de sobrevivência e escritor, poeta, e um poeta com muita alma e muito coração. Uma honra tê-lo aqui, Henk. Se apresente aí aos nossos ouvintes. Grato, Benício, grato. Puxa, é uma satisfação estar contigo, né, cara? Para falar de cultura, de arte, de poesia, de literatura de modo geral, pelas coisas que conhecemos bem, evidentemente, e porque a arte sempre é muito urgente, ela precisa mesmo ricochetear nas paredes, nas telas, nas casas, nos lares, para alimentar, né, essa necessidade tão humana pelas coisas lindas, assim, pela leveza mesmo da vida, assim. Então, né, a arte é um propulsor dessas coisas bonitas, assim, das necessidades mesmo humanas. Então, e por essa razão eu estou muito feliz de estar aqui contigo, querido. Muito obrigado pela honraria. Cara, a honra é toda minha. Tô muito feliz aí que você topou. Uma espécie de continuação de bate-papo, né? Talvez entre um colega meu aqui do podcast, o Yuri. A gente tem um fuso horário aqui diferente, ele mora na Austrália, então nem todos os episódios ele consegue participar. Tá. Mas ele é um participante fixo aqui também do nosso programa aqui dos Incendiários. E falando dessa questão da arte, né? A necessidade. A arte deveria ser como comer, né? Fuder, cagar, devia ser a mesma coisa, né? A gente devia fazer todo dia e ser essencial. Mas infelizmente a gente briga, né? Pra tornar a arte essencial. E indo mais além nas minhas analogias aqui meio esdrúxulas, é assim, a arte é aquele sangue que os hebreus colocaram nas portas de casa para que a ira de Deus não levassem seus filhos. Puxa. A arte deveria ser esse sangue que a gente coloca na porta das nossas casas, né, para nos proteger do mal. Não, lógico, eu usei a história de uma bíblica que tem a ira de Deus que mata os filhos dos egípcios, mas trazendo para um lado bom essa história, a arte pode nos livrar do mal que está espreitando aí as ruas. Cara, quero ouvir de você, quero que o pessoal conheça um pouco mais da sua trajetória literária. Sim. Da onde que veio os primeiros versos, como que vieram os primeiros versos. Uhum. E mais do que isso, os versos costumam vir sempre muito cedo, né? Mas quando que você se identificou como escritor e se sentiu pronto para levar para outras pessoas algo da sua autoria? Queria escutar um pouquinho dessa... Voltar no tempo. Fazer uma sessão nostalgia aqui. Coisa bem boa. Então, Benício, veja, eu acho que quase que todo mundo, quando é questionado a respeito de quando tudo começou, remete à infância, assim, pela natureza das coisas mesmo. É lá na infância que a gente tem contato com com a comunicação, com a oralidade, né, e tudo mais. E aí a gente aprende ali a escrever e a ler, etc. E a partir daí a gente começa a brincar um tanto. E eu tinha... Mas tem uma particularidade, assim, né? Eu era um garoto cheio de especificidades, assim. Eu sempre curti muito arte desde muito pequeno mesmo, mas de uma forma não só natural, porque toda criança é um tanto artista, sim, gosta e pela curiosidade, né? Tá sempre muito disposta. Ali na infância ainda não foi tolhida a coragem, né? A curiosidade. Quando a gente vai crescendo, isso vai sendo podado, porque a gente precisa ser normalizado, né? O que é bizarro, é uma maldade. Mas eu tenho um amigo que fala, nós, os raros, a gente não perde isso. Mas enfim, voltando lá. E aí, eu curtia muito estudar, realmente era um cara um tanto sui generis, porque eu adorava uma bagunça, adorava transformar a sala de aula num inferno, mas ao passo que eu era muito estudioso também, né? E até tinha uns carinhas que ficavam putos comigo, porque, como é que o cara pode ser tão bagunceiro e ao mesmo tempo ser criativo e tirar boas notas, né? Ou uma coisa ou outra. E aí, cara, eu acreditava que na sala de aula, apesar de todo o esforço dos professores,
eu tinha uma inquietação que me incomodava muito. E lá na sala de aula eu não aprendia tudo, não tinha tudo o que eu queria. Não é que não aprendia, eu não tinha tudo o que eu precisava. Então eu recorria a uma praça perto da escola, que ficava entre a escola e a minha casa, e eu ia para essa praça e lá eu sentava num banco, e esse banco dessa praça era um banco, a praça tinha, sei lá, 15, 20 bancos, e eu sentava naquele mesmo banco sempre, era o meu banco, inclusive não raro tinha um casalzinho desavisado lá que não sabia que o banco era meu e eu tinha que esperar eles saírem, né, daquele banco, eu ficava chateado, mas quando às vezes demorava, eles saíam do banco, eu sentava lá e começava a desenhar. Normalmente eu desenhava as casas que tinham ao redor, a igreja matriz ali, as árvores da praça, etc. E depois desse desenho eu colocava umas impressões escritas assim, né? E essas impressões, depois eu comecei a mostrar lá nas aulas de arte da escola, os professores já diziam que já tinha uma métricazinha, já tinha uma relação, um ritmo com a poesia. E aí eu comecei a me interessar por isso, pela poesia. Mas lógico, eu sou de 72, então meu negócio era gibi pra caramba, coleção de gibis, série Vagalume, etc. Coleção assim de tudo que... dessa coisa toda. Zagor, Tex, Conan o Bárbaro. Gibi é tudo de bom, né? Eu li muito gibi também, cara. Eu era apaixonado. Eu sei que o cheiro do gibi acho que já me traz, mesmo velho, assim, me traz uma lembrança muito gostosa, assim. Você tem uma ideia, o gibi é um negócio tão, assim, pra mim, impactante, que eu comprei vi um da Turma da Mônica outro dia no supermercado, comprei. Sim. E pro meu filho, né? E aí eu veio na mão dele, tipo assim, ele não deu muita bola, fiquei tão triste assim, falei, caramba, isso pra mim, na idade dele, na hora que eu vi esse negócio desse novinho assim nas minhas mãos, era quase um videogame, né? Vamos dizer assim, pra geração de hoje, né? Que gibi era. Era não, então... né? Né? Era não, né? O gibi era um negócio, era a maior tecnologia que tinha na época, né, cara? Era uma tecnologia extraordinária. Tinha mensagens, né? Ali, né? O pessoal usava os gibis pra se posicionar, pra trazer críticas sociais. Isso. Eram muito mais sutis, né? Mas elas estavam ali, né? Estavam ali. Eu acho que até por causa da censura também, os caras tinham que ser até um pouco mais geniais nas críticas para não se expor também, né? Verdade. Então, ao mesmo tempo vender algo como indústria palatável, né, para poder ser vendido e ao mesmo tempo conseguir fazer protesto. Verdade. Aproveitando que a gente tá falando da arte, falando desse seu primeiro contato, é bem legal saber que você falou, todo mundo já nasce artista mesmo, né? Pô, eu desenhava também quando era criança, meu filho desenha, meu irmão desenha, a diferença é que a maioria entra naquele clipe do Pink Floyd, né? Aquela esteira que as crianças vão... a gente é obrigado a... Associação, né, cara? É verdade. Tinha obrigado a acordar, né? E, cara, hoje aconteceu um negócio, hoje gravamos esse episódio aqui, dia 24/7. Não sei se você chegou a ver as notícias aí, mas aconteceu uma parada histórica hoje aqui em São Paulo, cara, na capital. Tô sabendo, eu acho que tu vai falar de uma coisa que... Você tá sabendo? É da estátua do Borba Gato? Do Borba Gato, é isso aí. Cara, botaram fogo no Borba Gato hoje, cara. Cara, eu vou te falar um negócio. Eu tô pensando no Borba Gato tem semanas. Juro pra você, eu tô assim pensando, falei, caramba, Borba Gato, tá demorando pra alguém mexer com ele. Não, sabe por que eu tava pensando nisso? Porque eu tava consumindo matérias sobre racismo e tal, olhando os movimentos americanos. Não faz muito tempo que lá nos Estados Unidos eles derrubaram monumentos que de certa forma homenageavam pessoas que foram racistas, que foram a favor da escravidão, pessoas que foram contra a igualdade, equidade, etc. E eu fiquei pensando no Borba Gato, tava vindo na minha mente, cara. Aí eu fiquei, quando é que alguém vai fazer alguma coisa com o Borba Gato? Eu pensando. Aí hoje eu saí com a minha esposa e minha filha, cheguei em casa e minha esposa comentou, botaram fogo no Borba Gato. Eu, não, sério? Tipo assim... Demorou, hein? Tava demorando, mas aconteceu finalmente. Então, né, cara? É louco, né? A gente pensar que o nosso povo tá tendo uma consciênciazinha, né? Eu fiquei também muito impressionado
com essa notícia, né, do incêndio, né, dos incendiários ao Borba Gato, né, coincidentemente em 24 aqui, a gente gravando Incendiários, né, contigo, e aí também fui tomado aí por essa notícia. O que mais me impressiona, né, poxa, bem, eu sou de aqui, eu estou em Itajaí, Santa Catarina, né? A nossa capital, por exemplo, é Florianópolis, e a nossa capital chamava Nossa Senhora do Desterro. Olha que nome bonito, cara. Belíssimo, né? Desterro, Nossa Senhora do Desterro. E aí passou a se chamar, né, numa convenção lá dos aristocratas, né? Ela virou Florianópolis, em homenagem a Floriano Peixoto, um assassino de marca maior, cara. Afe Nossa, Maria. e aí Maria. o cara é criminoso, bandido da maior espécie, né? Que usava da sua autoridade para dizimar também. O Borba Gato aqui de Santa Catarina. Raposo Tavares. Sim, Raposo Tavares. E por aí vai, né? A gente tem nomes de ruas aí de caras que usaram desses mesmo vieses, assim, né? Dos mesmos diz, né? Então é muito triste. Então quando a gente vê uma coisa dessa acontecendo, essa conscientização, né? É fabuloso, né? É um basta, é um chega. Tomara que, claro, né? Tirando toda a questão de que se dos riscos possíveis dessas ações, especialmente tempos tão bizarros que estamos vivendo no Brasil, né? Mas a gente pode imaginar que essa robotização, essa normalização tá, enfim, perdendo, né, essa natureza tão bizarra. E aí a gente se relaciona de novo com a esperança, Parece que o Brasil, né, que as pessoas estão acordando. É claro que é uma parcela muito pequena, mas que nos... Caramba, cara, acaba aquecendo um pouquinho o coração. É aquela famosa... É o famoso farol, né? No meio daquele mar turbulento, né? É só um pontinho ali no meio da imensidão do mar azul, mas se não tiver ali, a gente se entrega à escuridão. Eu vou te dar um outro exemplo ainda disso, cara. Veja, a gente tá aí com as Olimpíadas, né? E tal. E um dos nossos atletas aí de maior renome é o Arthur Nori, né? Da ginástica olímpica e tal, né? E o Arthur Nori é um cara famosão, né? Premiado, etc e tal. Esse cara, ele tem feito contra um colega de equipe, que eu não... Puxa, é uma pena não lembrar do nome do cara agora. Puxa, que maldade isso. Mas enfim, mil perdões, mas eu não lembro agora. Não, mas sem problema. Um garoto atleta... que é negro, e ele fez bullying horrorosos, chamou o cara de saco de lixo, comparou ele a saco de lixo, né, por ser preto, e entre outras brincadeiras com o cara. Esse negro atleta, ele recorreu naturalmente à federação, e a federação o puniu, tirando ele da equipe, porque a federação entendia que aquilo era uma brincadeira. Absurdo. E ele disse não é brincadeira, o cara faz isso sistematicamente. A federação, de certa maneira, autorizou que o Arthur Nori continuasse com as piadinhas. E essas piadinhas continuaram. E é evidente que ele foi lá nas redes e ele se pronunciou contra isso. Adivinha, ele foi cortado da seleção brasileira. Ele não foi para as Olimpíadas. Mais que isso, ele perdeu os patrocinadores e hoje ele é um atleta independente, continua trabalhando independentemente. E o Arthur Nori sabe onde está? Lá no Japão, nas Olimpíadas. E ele vai ser celebrado. Uau, olha só, entende? Isso é bizarro. Ele foi punido, ele foi a vítima e foi punido, né, pela federação. E o Arthur Nori está lá nas Olimpíadas, foi premiado por ir nas Olimpíadas. O rapaz foi cortado das Olimpíadas, né? Isso foi agora, né, cara? Você percebe que a gente vive ainda numa sociedade em que os interesses políticos estão acima dos direitos. Então, assim, eu sou a favor da igualdade até a página 2, né? Cara. Se isso de alguma forma mexe no meu bolso ou nos meus interesses,
eu sempre dou um jeitinho de relevar, né? Ah, não, foi uma brincadeira. Claramente não foi uma brincadeira. E eu digo mais, o autor Nuri podia até dizer que foi uma brincadeira mesmo, mas se quem recebeu a brincadeira não levou bem, já expôs que não levou bem, é direito dele de que aquilo não se repita, né? Sim. A gente tem que brincar com quem a gente é íntimo e tem que brincar do jeito certo também, de acordo com a pessoa. Porque assim, é o que você falou, é um tempo que a gente vive que não dá mais pra tolerar esse tipo de ação. Assim, obviamente, eu como branco me policio e me pego às vezes em muitas armadilhas de expressões. Sim, é natural. Lembranças às vezes de momentos. Às vezes, cara, eu me pego lembrando de uns momentos de escola que eu falo, caralho, que absurdo, aquilo ali a gente tava sendo assim, aquilo que tava rolando ali naquela roda ali não era uma brincadeira. A galera tava tipo assim, tava menosprezando, tava preconceituosa, seja com um homossexual, seja com um menino gordinho, seja com... Eu era gordinho, por exemplo, que eu já ouvi de barbaridades na escola, eu não achava que aquilo era preconceito comigo, pra mim era brincadeira. Eu cresci achando que era normal. E aí você começa a ter a maturidade, né, agora, ainda mais com filhos. A gente sabe o quão o espaço escolar é cruel, né? Ali que se forma os caráteres, né? A convivência social. Eu falo, não, minha filha, por exemplo, minha esposa, ela tem descendência negra. Sim. Minha filha vai ter o cabelo crespo. Isso. Então, assim, eu não quero que minha filha cresça acostumada a achar normal dizer que ela tem o cabelo ruim. Eu não quero. Eu cresci ouvindo achando que era normal. Hoje eu já sei que não é. Então, cara... Aí, só que ainda tem muita gente lá fora que ainda tá com essa atitude antiga. Sim. E eu fico preocupado pensando, meu Deus, minha filha vai se confrontar com isso em algum momento lá fora. E vai vir aqui falar comigo. Eu tenho que estar preparado para comprar essa luta junto com ela e ajudar ela nessa luta. Não é fácil. Não é, cara. E hoje isso no Brasil tá mais validado, né? Né, me parece assim, é muito, muito triste. Para você ter uma ideia, eu tô fazendo um cursinho pela manhã, de segunda a sexta ali, de manhã, 1h40. Eu voltei aí pra sala de aula, né? Não tem idade. E aí, cara, lá no cursinho, tem um garoto lá que tem uma cabeleira maravilhosa, um Black Power show de bola, maravilhoso. E o professor foi dar um exemplo assim, e pegou justamente esse garoto para falar do cabelo dele, né? Para falar assim do que se pensa do cabelo dele, assim, né? Por exemplo, daí eu vou dizer que daí eu vou dar um exemplo aqui, o João ali, né? Sei lá, não lembro o nome do cara, mas o João ali, tal, né? Essa cabeleira aí, tal, assim, tipo, poxa, já começou o exemplo dessa maneira. Ele, aliás, é um cara, professor, absurdamente preconceituoso. E tu tem que estar lá, né, cara, não querendo torcer para que a aula acabe e tudo. Bem, o curso começou agora, tem aí 5 dias. Então, eu já tive algumas discussões com ele, polidas, usando da diplomacia, inclusive porque ele pode me punir, né, esse professor. E aí é curioso, cara, você se ver nessa situação. Mas esse curso vai durar 2 meses, aproximadamente, e aí eu tô vendo que não sei se eu chego até lá, entende? Não sei se consigo chegar até lá e suportar isso. É muito difícil, é muito complicado. Mas você imagina que eu já estive em sala de aula antes, já vi isso tudo acontecer muitas vezes e nem me dei conta e achava aquilo normal pra caramba. Eu voltei para a sala de aula agora com muito mais potências, com muito mais expertises, experiências de toda a monta, muito mais apropriado do meu papel social e tudo. E aí, com uma relação com a minha identidade extraordinária, aí volto para a sala de aula e aquilo tudo sempre foi muito natural, cara. Aquilo ali é o que acontece em todas as salas de aula, basicamente em todas as salas de aula. E eu tô em 5 dias lá e tá sendo insuportável esse discurso. Eu tô só 5 dias. Você acaba não aprendendo, né? Você acaba não aprendendo, né? Isso, cara, porque... Tira seu foco, tira sua... Porque toca na tua ferida, fica tocando, cara. É como né, essa coisa do racismo. Por exemplo, né, o Emicida falou uma coisa outro dia que eu achei muito, muito bacana, que é a coisa de as pessoas olham para as pessoas negras
e acham que ele tem um padrão. O negro, ele tem necessariamente que ser um militante da luta. Por ser preto, tem que ser militante. Ele precisa fazer isso. Não. Agora você imagina você ter que tocar na sua ferida diuturnamente. Falar disso machuca muito, é muito desconfortável. Agora você imagina ter que fazer isso ininterruptamente. Então, quando a pessoa não fala, ele é julgado. É muito complicado, é muito difícil. E enfim, cara. O pessoal eles te julgam como isento, com muita... sem pegar o histórico. Quais são as experiências da pessoa? Quais são os traumas da pessoa? Pô, quem nunca evita uma situação por se sentir desconfortável? Existem inúmeros exemplos de situações confortáveis para qualquer etnia, para qualquer... ou coisas, não tô aqui comparando etnias não, tá? Longe de mim. Eu digo assim, pô, tem coisas que eu não quero enfrentar. Tem coisa, por exemplo, às vezes eu tô vendo alguém que tá sendo folgado comigo na rua e falo, putz, cara folgado, mas eu não quero me estressar. Vou fingir e vou seguir meu caminho. Fazendo uma analogia, né? Agora imagina pra você que sofre um negócio, sofre um preconceito, só quer viver como qualquer um. É ser humano você nem sempre tomar uma atitude, eu acho. Obviamente, que o mundo ideal seria todo mundo se posicionar, né? Eu tenho uma amiga negra, chama Edna, trabalhou comigo. Uma vez na fila do McDonald's, o cara xingou ela de macaco na fila. Nossa. Na fila do McDonald's. Meu corpo congelou. De algumas pessoas, congelou. Eu não consegui falar nada. Me tomou uma frustração. E eu vi o quanto abalou ela. E o quanto ela ficou abalada por acontecer aquilo. Ela já tem mais de 40 anos. Eu acho que ela nunca tinha passado por aquilo de forma tão explícita. E ninguém fez nada. E eu também não fiz nada. Eu fiquei incomodado, mas eu também não fiz nada. Eu fiquei pensando, que porra, velho. Eu senti um lixo. Eu falei, cara, eu não consegui falar nada. Eu congelei. E assim, eu fiquei pensando, se eu fiquei daquele jeito... imagina ela como ela não ficou. E depois ela chorou e tal. Eu falei, puta, que mundo merda, né? Que mundo merda que a gente vive. E eu nunca vou saber qual a dor que ela sentiu. Nunca vou saber. Só que eu sei que eu tenho um papel ali também, né? Eu não posso ser isento. Mas essa questão de ser isento, ela é muito complexa, né? Quando você é isento e por que você é isento. Tô só dividindo assim, né? Não tô querendo aqui me virar o militante, né? Eu aqui. Mas é triste. É terrível isso. É terrível. É uma chaga, cara. É terrível. Eu já passei por várias situações assim. Eu fico pensando, você como trabalhou no ambiente... trabalha no ambiente aí, né, médico, né? Deve ter visto coisas bizarras, né? Nossa. Bizarro, cara. Mas não, acho que não vale a pena, né, a gente ficar gastando energia, energia. Mas assim, eu acho que é um negócio que tá cada vez mais... as pessoas saíram da Matrix, a gente já sabe o que é normal, o que não é normal. Anos 90, podia até dizer que não sabia. Tava todo mundo meio condicionado numa lavagem cerebral. Mas agora tem muita informação à disposição de todo mundo. Então a gente pode sim fazer a nossa diferença no dia a dia. No dia a dia, com as atitudes, com palavras. Eu acho que vai chegar um ano em que esse tipo de coisa vai ser ultrapassada de fato. Tenho fé nisso. Bom, Heng, falando de assuntos polêmicos, né? Sempre difícil falar desse assunto, somente quando você é de fora, né? Porque tem que tomar muito cuidado, né? Pra gente nunca ofender ninguém, né? Nunca fazer ninguém se sentir ofendido. Mas falando agora um pouquinho do seu processo criativo, né? O primeiro livro para o escritor é sempre um negócio assim, é o filho parido, né? Nós somos os cavalos marinhos que não precisamos de uma mulher para parir aquele filho, né? Nós mesmos o carregamos no ventre e em algum momento ele nasce. Como foi a sua decisão? Pô, eu tô com fôlego para fazer um livro. Nossa, eu sou, apesar de... agora eu vou fazer uma ponte assim, né? A minha história da infância lá, do menino do banco da praça e do ser criativo em sala de aula enfim, das minhas primeiras impressões literárias. Logo depois, ainda na adolescência, eu já fazia meus próprios gibis. Bem, eu sou um escritor tardio. Curiosamente, eu preciso fazer essa ponte entre a minha infância e a história com o primeiro livro, né?
Eu tinha uma ideia que fez com que eu fosse um escritor tardio. Para mim, eu tinha uma admiração aos escritores extraordinária, uma relação assim tão exageradamente divina, que o escritor para mim era uma espécie de Deus, né? O escritor, a escritora, Deus, deusa. E eu achava que eu era, mesmo já lá nos idos dos meus 20 e tantos anos, participando de concursos de poesia, vencendo inclusive concurso estadual e tudo, bem moleque, ainda assim eu achava que eu não podia escrever um livro. Para escrever um livro eu tinha que ser mais velho, sabe? Tinha que já ter barba branca e tudo, para daí ser aceito, né, por esse universo literário. Olha que bobo, né? No Olimpo, Então, né? Era um Olimpo pra você. Sim, cara. E hoje eu apoio escritores mirins, faço força para que eles concebam os livros, etc. Criei a Academia Mirim, né? Etc. Que engraçado. Mas lá atrás, não. Então, o meu primeiro livro eu tenho hoje 49 anos, o meu primeiro livro tem 10 anos atrás, né? Eu já podia ter publicado 10 livros, né? Mas... E aí, né, é curioso. Então ele demorou bastante tempo. Então eu sou realmente um escritor, poeta tardio, assim. Mas desde que eu me apliquei como ofício, eu não consegui parar nunca mais, né? Porque tinha muita coisa para exteriorizar. Então eu criei projetos de literatura. Eu hoje tenho 2 projetos de poesia encenada, onde eu levo meus textos para os palcos e discuto as mazelas sociais todas com poesia, né? Ontem mesmo, né, na noite de ontem, de 23, eu participei de um evento no teatro aqui municipal, o nosso teatro municipal, que abriu as portas tem aí um mês, né? Recentemente. Quem também já aqui abriu também. Com 30% da capacidade, com todo o cuidado sanitário, com máscara para todo mundo, álcool em gel, álcool em gel, tudo certinho. E finalmente abriu, e eu estava no palco, e subi no palco de novo. Saudades, coisa mais né? querida. Ficamos lá 1 hora naquele palco, rapaz, que maneiro, né? E aí eu lá no palco eu também discuto literatura sempre, poesia sempre e tal. Então eu tiro do livro e levo para lá. Cara, que legal que você já voltou ativa. Oh. E o projeto Casa de Ferreiro, né? Casa de Ferreiro. Foi com esse projeto ontem que você já retomou? Ontem não, né? O Casa de Ferreiro, ele é um projeto autoral próprio, assim, e ele tem uma elasticidade extraordinária, assim, né? Ele permite intervenções de toda... Tem vários formatos dentro do Casa de Ferreiro, né? Tem o Origens, tem o A Saga, e o próprio Casa de Ferreiro, Espetos de Pau, né? E aí, dependendo, tem formatos de 20 minutos, de 30 minutos, de 45, de 1h10 e 1h20. Então, e aí lá tem DJ, tem nas picapes, recursos visuais, né, com data show, com projeção visual, mudança de figurino, de cena, tem um outro formato que é mais intimista, com atabaques, tambores, violão, gaita de boca, e sempre poesia, sempre sendo a palavra a protagonista, né? Então, tudo é pano de fundo para a poesia, o que é mais legal. Então, é muito interessante, é um formato muito louco. Legal. As pessoas não sabem para onde vão olhar, o que vão ouvir, porque acontece de tudo ao mesmo tempo. É bem legal. Mas ontem não, ontem eu fui convidado, e isso é muito comum, para fazer a abertura desse evento, de um grupo que nasceu ontem oficialmente, lançando, é um grupo musical que lançou o primeiro álbum deles. Só Massa. Que quando eles se conheceram um pouco o meu trabalho, eu não fiquei só fiz só a abertura, eu fiquei sendo mestre de cerimônia de todo o espetáculo, do início ao fim. Eu fiquei lá fazendo intervenções poéticas, bancando o pescador e narrando a história inteira de cabo a rabo, assim. Foi muito bonito. É muito comum me convidarem para abertura de show de rock, de todo show musical. Eu faço muita abertura, né, com poesia sempre.
Pô, cara, aquilo que massa. Não, e você tem uma postura e também um poder de declamação muito bonito. Obrigado. Legal de acompanhar. Obrigado. Que não basta só escrever, não basta ter o dom só de escrever a poesia, né? Tem que ter o dom também para declamar, e você ter os dois, cara. Então você com certeza sinta-se abençoado, porque é muito gostoso de escutar o poder da entonação. Não que uma poesia declamada por qualquer um não seja poderosa, mas quando alguém tem o dom da declamação, o poder é ainda maior. Então, e dá para sentir isso reverberando, né, de você quando você as que eu já escutei, né, os vídeos que você já postou, algumas coisas. Acho massa demais esse seu trabalho. Que legal que você tá voltando aos pouquinhos aí para essa questão. Aproveitar aqui para divulgar também as suas redes sociais, né? Você tá lá você tem o Instagram, @Henrique_Ferreiro. Pessoal, curte o trabalho dele. Tem 2 livros publicados, me corrija se eu estiver errado, Henrique. Aos Pés do Monte Mor e Crônicas de Plantão. Falei errado alguma coisa? É isso mesmo, Crônicas de Plantão, isso aí. E Código Humo, né? Crônicas de Plantão. Código Humo, Crônicas de Plantão. O que você ia falar, perdão? Sim, e aí eu tenho outras antologias e tudo, né? Tenho com outros amigos, né? São mais 11 antologias, né? Então... Tem bastante. Isso, e esses outros 2 livros autorais, Não pode... Isso assim, falando em produção, né? Falando em atividade, você disse que nunca mais parou, eu te pergunto, né? Tem um terceiro livro aí em pensamentos, a caminho, como é que tá essa... Eu sei que assim, eu vou falar como escritor aqui, quando eu sempre começo a trabalhar num livro novo, a ansiedade é tremenda, às vezes ainda falta, às vezes, se o livro vai ter 50 páginas, às vezes ainda falta 49, já tô louco, a cabeça já tá enlouquecida, meu Deus, quero ter o livro pronto, A ansiedade toma um pouco conta quando você já tem certeza qual que vai ser o projeto, né? Já é. Tem alguma coisa rolando? Tá escrevendo alguma... Benício, tem. Eu tô com outro projeto aí de um livro, né? E eu, na verdade, ele já era para ter sido concebido, editado e nascido já no ano passado, mas eu não tenho uma certa dificuldade para lidar com essa atmosfera virtual e com o novo normal, né? Quero acreditar que ainda seja possível a gente fazer uma coisa com gente, né? Desde que respeitado tudo e que todo mundo esteja vacinadinho e que essa situação da pandemia esteja um pouquinho mais sossegadinha para eu poder fazer num modo, né, com pessoas mesmo, físico. E aí Legal. Por isso eu estou atrasando bastante. Mas o livro já está praticamente pronto e tô louco aí para colocar ele na estrada. Também tô ansioso, cara. E eu vou te falar, aproveitando, falando de pandemia, o senhor já tomou as suas vacinas? Já tomei as 2 doses. Já tomou as 2 doses? Boa. Isso aí. A minha primeira dose sai essa semana. Cara? Tô empolgado, tô ansioso, vejo a hora. Vai eu e minha esposa. Já tá com a tua camiseta específica lá, tal, né? Não sei, às vezes né, não a camiseta... Evento, né? Evento, né? Não tô saindo de casa, tem que se arrumar, né? Pintar o cabelo, né? Camiseta passar um perfume, vamos lá. Já marcar no Instagram lá, botar a hashtag. Não, cara, é muito importante. Cara, tô empolgado pra saber mais do seu livro. Eu gosto muito das suas crônicas. Eu acho que você tem, minha opinião, não que você, como poeta, pra mim, você já tá no seu ápice. Obrigado. Agora, eu acredito que você poderia explorar mais o seu poder de contar histórias. Isso, E é isso que eu vou fazer no próximo. Estamos conectados. O próximo aqui, livro, o próximo livro, Benício, ele vai fazer um paralelo, né? Eu vou abusar bastante, né? Não é a minha área, evidentemente, mas é um traçado entre, né, a poesia e a filosofia. Então eu vou discutir com textos mais elaborados, mas dentro de uma prosa poética, o momento que a gente está atravessando na história. Então, com muita, mas muita ironia que não acaba mais, e mensagens subliminares, eu pretendo escrever esse livro. Por isso que eu estou demorando e por isso que ele não foi concebido ainda, né? Porque eu preciso, ele é um livro que não vai ser barato, pelo jeito vou ter que tirar algum do bolso,
né? Vou me ferrar bonito. Pra variar, né? O escritor, né? Né? Porque é assim que a arte é tratada aqui nesse país, né, cara? Lamentavelmente a gente não, né, somos autores independentes e aí a gente tem que correr todo o risco do mundo para que a gente possa continuar acreditando, não é de outra maneira, né? Quando a gente faz uma coisa extraordinária, eles querem comprar essa nossa obra para dar, né, para um medalhão colocar o nome dele na capa, né? Lamentavelmente assim, então boa parte desses medalhões aí não são eles que escrevem os livros. Vamos fazer uma denúncia aqui. Tem de tudo, né? Né? A gente vê lá o nome. Nossa, como eu adoro esse autor, ele escreve demais. Olha, né? Denúncia aqui, né? Nem sempre são eles que escrevem essas obras. Né? E só tem o nome dos caras na capa. Sabe que essas polêmicas, né, de escritores, ela começa lá desde o Sherlock Holmes. Não sei se você já ouviu. Uma polêmica bem famosa, né, do Sir Arthur Conan Doyle, que dizia que ele colocava escravos dele que escreviam, na verdade, as histórias. E ele assinava com o nome dele. E o que corrobora com essa teoria da conspiração, né, vamos chamar assim, antes que os fãs de Sherlock Holmes me apedrejem, que conspira é o padrão de escrita. Realmente, cada aventura dos Sherlock Holmes são estilos muito diferentes. Não de personagem, eu falo de estilo de escrita mesmo. Sim. Que seria o que faria Arthur Conan Doyle um cara... proeza tremenda, ter vários estilos de escritas assim naquela época. Mas realmente, é o que você falou. A gente às vezes vai produzir um livro, pelo menos eu começo a ter pensado no resultado final, meu lado marketing pensando, esse livro não pode ser tão caro, porque eu quero que ele seja acessível. Juro pra você, eu fui no evento, o último evento que teve aqui em São Paulo, do Mário de Andrade, lá no centro. Foi um evento grande que teve em São Paulo em 2018, acho, 2019, algo desse tipo. E aí, quando eu fui nesse evento, cara, eu nunca esqueço, cara, vi um rapazinho, tinha vários livros de outros escritores, eu tava ali com uma galera. Eu tava com o meu ali, o meu era o único que tinha livro de 10 e de 20. Dos caras é tudo 40, 50, 60, nada contra. Sim. Não tô dizendo que não vale. Mas assim, é o que eu falo, eu quero pessoas que estão ali com sede de ler e nem sempre vão ter R$60 pra comprar um livro. Boa, verdade. Cara, chegou um rapazinho assim, foi perguntando o preço de todos. Aí ele viu o meu sobre ser, né, que é o pequenininho. Aí ele, quanto que é isso? Eu falei, isso aqui é R$10, cara. Isso foi eu que escrevi. Eu tava vendendo todos ali, mas e esse particularmente fui eu que escrevi. Ai, que legal. Aí eu contei pra ele, olha, a ideia desse livro é essa, tal. Puta, cara, ele pôs a mão no bolso assim, ele tirou uma nota de R$10 enrolada assim, cara. Tipo assim, era porque ele dava pra ver que era a única grana solta que ele tinha. E me deu assim, ó, eu assinei o livro pra ele. Puta, deu pra eu vi a felicidade no rosto dele ali. Pô, peguei um livro de um artista independente e tal. Cara, aquilo pra mim me marcou, cara. Tipo assim, sim. Já ganhei o evento ali, pô, vendi o meu livro ali pra uma pessoa que eu vi que tava sedenta de ler alguma coisa ali, sabe? Talvez ela não levaria nada ali porque todos estavam muito inacessíveis, sabe? Então a gente pensa nisso também, né? Mas também ao mesmo tempo, né? Às vezes a gente quer fazer umas coisas mais bem elaboradas, uma capa mais legal, um material mais legal, acaba sendo mais caro e faz parte também. Mas é bom a gente brincar com esses gêneros. Então você já tem 2 livros que são acessíveis, na minha opinião. São 2 livros acessíveis. Agora você tá vindo com o 3º livro que você vai fazer uma coisa mais elaborada, uma parada. Então é legal, acho bacana a gente misturar esses. Sempre pensar também nesses cenários, né? Na hora de criar nossas produções. E a gente precisa mesmo, cara. Poxa, a literatura tá em todas as artes, né? Pra você aprender violão, você tem que saber ler, né? Você fazer teatro, você tem que saber ler. Para pegar o ônibus, você tem que saber ler. A literatura tem em todo. Para você ir na igreja e aprender aquelas coisas lá, rezar, orar, ir no centro espírita. E, poxa, tudo tem que saber ler, cara. Para toda e qualquer coisa, né? Então, a literatura tá aí. E ela precisa realmente ser acessível. A gente está num país em que a cultura, de um modo geral, está sendo aí açoitada, virou, né, os artistas viraram aí o carrasco da vez e boa parte da população comprou essa ideia, o que é esquisito pra caramba, porque essa mesma galera que açoita, né,
a cultura aqui nesse país, admira tanto a cultura dos outros países, admira justamente a arte de lá, né? Vou dar um exemplo. Assim, aqui no Brasil a gente tem mania de falar mal do Lampião, por exemplo. Não vou discutir se ele é vilão ou bandido, mas fala muito mal, que era um assassino, que bababá, que matava, que isso, que aquilo, né? Mas não conhecem a história do Lampião. Mas aí, cagam o Lampião, lá, é isso, e vocês aí ficam tratando ele como herói, mas admiram pra caramba os vikings. Admiram a vikings. linha bem tênue aí, né? Porque são europeus, né, cara? Daí precisa admirar. Isso é curioso. Aí admira pra caramba. Assassinos europeus eu admiro, né? Desde que sejam europeus, americanos, aí eu admiro, Vai entender um negócio desse. Bem, aqui em Santa Catarina nós temos um empresário famosíssimo no Brasil, né, que vestiu ali o verniz, né, do personagem patriota, talvez o cara mais patriota do Brasil, o que elenca ali a obra dele, nas empresas dele, na frente da empresa dele, é a Estátua da Liberdade, né? E ele se diz patriota, se veste de verde e amarelo, e as pessoas acreditam mesmo que ele seja, ele vende essa ideia, né? E ele tem lá a Estátua da Liberdade, e as lojas dele são a réplica da Casa Branca, né? Já tem aí 160 lojas aí em Santa Catarina com estátuas da Liberdade na frente. Ele diz, meu Brasil e tal. Bem, essa semana mesmo teve um evento organizado pela loja em que as pessoas estão lá marchando, batendo continência para a Estátua da Liberdade com a camisa verde e amarela. Ê, Brasilzão! Vocês brasileiros aí, esses brasileiros com Z, né? Esses brasileiros com Z são maravilhosos. Eles nos dão aí comédia pra rir pra um ano inteiro. Cara, é engraçado, igual você falou. Você pegou uma situação aí tua, né? Próxima, né? Que retrata a nossa situação aí no país como um todo. Vamos às indicações. Cara, eu tenho um livro que eu acho fabuloso. Bem, todos os nossos autores nacionais, aqui a exemplo de Benício Targas, né? Que me dera. São fabulosos. Nós temos gente incrível, extraordinária. Mas tem um livro que é um livro muito fora da curva de toda a literatura, assim, né? Que eu acho, e que é pouquíssimo conhecido, fácil de ler pra caramba. E ele é um livro que ele vai levar você a apreciar literatura de todo jeito. Pelo menos ele me tocou muito profundamente. Chama Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã. Cara, esse é um livro que você ri, você reflete, ele é o meu livro de cabeceira. Eu leio, releio. Esse livro trata a loucura como ela é a personagem principal, ela é a protagonista. E a loucura é tratada como um deus dentro da história. Então é a própria loucura zombando dos homens. A loucura zomba dos homens, ela é irônica com tudo que acontece. E esse livro incrível, ele foi escrito em 1532, se não me engano. Entre 32 e 39. É um clássico. Cara, e aí você lê o livro, tá tudo acontecendo agora, assim. É absurdo. Elogio da Loucura. Vou procurar. Erasmo de Roterdã. Me interessou. Ainda mais pelo que você falou, o período foi escrito, me interessou mais ainda. Que é esses clássicos que tem uma visão muito à frente, é bem intrigante. Eu vou indicar pra galera um livro de um autor independente também, que eu li essa semana. É um livreto curtíssimo. O escritor chama... Putz, não é possível que eu vou esquecer o nome do escritor logo agora, né? É Pedro, se eu não me engano. Vou até resgatar o nome dele aqui, porque é quase um pecado eu não falar o nome do escritor. Enquanto eu procuro o nome do escritor, é um livro chamado Não é uma Vergonha, é uma pergunta. Não é uma vergonha. É um livrinho pequenininho, Pedro Pellegrino. É uma história de um wise guy mafioso, situado em São Paulo, que cresce uma máfia italiana.
E é muito legal a história porque assim, ele é um italiano que se incomoda muito com o racismo da família. E quando ele vira o chefão da máfia, ele legaliza dentro da máfia trabalhos para homossexuais, negros e latinos. Então ele muda a cultura da máfia italiana, da estrutura ali mafiosa ali que ele está inserido na cidade, que ele é o mafioso. E a história ela tem uma construção ela tem uma subversão, né, desse personagem italiano. Tem um plot twist muito bacana. E é bem curto, então você lê numa tacada. E é independente, o cara fez um livro na tacada, lançou, chama Pedro Pellegrino. Caiu nas minhas mãos, li e foi assim, sabe, assim, queria ter escrito essa história, ficou muito legal. Essas coisas que a gente pensa, poxa, por que eu não escrevi isso? Exatamente, a gente sempre encontra, né, algumas histórias assim, mas essa é a indicação que eu tenho pra fazer pra galera, que assim, é bem underground mesmo, pra você comprar esse livro com o cara, tem que achar o Instagram dele lá, Pedro Pellegrino, mandar uma mensagem, ele te manda. Vou procurar. Enfim, mas assim, são diamantes aí que a gente vai encontrando na nossa estrada. Bom, Heng, só agradecer, né, pelo teu tempo, pelo teu carinho, pelo teu conhecimento, né? Sempre um aprendizado conversar com você. Obrigado, querido. Obrigado. Por ter topado, assim, sem pestanejar, de participar aqui do episódio dos Incendiários. Um projeto que pessoal meu e do Yuri. O Yuri não pode participar hoje. Mas, cara, legal ouvir de você. Espero que a gente possa ter muito mais dessas conversas. Que assim seja. E manda um salve pra galera. Fala de novo aí das suas redes sociais. Aproveita. Bem, agradeço imenso, né, Benício, essa rica oportunidade de estar aqui no Incendiários. Deixa aí o abraço para o Yuri, né? E tudo, ainda, né, quem sabe tenhamos uma outra oportunidade aí para eu conhecê-lo. Gratidão aí mesmo por essa riqueza dessa oportunidade. Bem, eu sou o Heng Ferreiro e estou aí no Instagram, né, como Heng Ferreiro, no Facebook, também no YouTube, etc. E sempre à disposição. Estou sempre também muito disposto ao contato com os artistas de toda a monta, aos escritores, se quiserem aí saber um tanto mais, estou sempre ali, sempre muito disposto. Esse é o maior barato, isso alimenta toda a nossa relação. E, cara, eu que te agradeço, retribuo todo o carinho que tu sempre tem comigo, sempre muito, muito gentil. Obrigado por isso, viu? Pela essa extraordinária acolhida dessa noite aí, incendiária. Show de bola. Muito obrigado. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio aí com o Heng Ferreira. Eu falo em Heng, eu gosto de falar Heng, mas eu sei que é Heng, mas é uma minha desculpa. E é isso, lembre-se, em caso de incêndio mental, nos visite e até a próxima.